Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é mais um Dúvidas Mediúnicas, um programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, que procura responder questões sobre a mediunidade. E a pergunta de hoje é: fiz o bem, a caridade e recebi em troca ingratidão. Eu devo continuar fazendo? A resposta para isso, Jesus nos deu e está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, quando Jesus diz assim: se você amar somente aqueles que te amam, qual que é o mérito que você tem disso? Se você fazer o bem somente àqueles que te fazem o bem, qual é o mérito disso? E ele diz assim: os pecadores também amam e fazem o bem para aqueles que ele ama e que ele gosta. Então, para vocês que são meus discípulos, né? Aí ele complementa assim, ó, muito pelo contrário. Amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestar, sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. E mais na frente, nesse mesmo capítulo, Jesus diz assim: por que olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que existe no seu olho? Aqui nós podemos considerar então que o cisco no olho do outro é a ingratidão e a trave que está em nosso olho é o nosso orgulho. Porque se buscamos fazer o bem e queremos que o outro retribua, e se ele não retribui, nós ficamos sentidos, nós não gostamos, nós queremos abrir mão de fazer o bem, é porque o nosso orgulho foi ferido. Então, quando nós tirarmos o orgulho do nosso olhar, só assim nós vamos conseguir lidar e conviver com o cisco da ingratidão no olho do outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, é-nos dito que Deus permite essa moeda da ingratidão para poder avaliar a nossa perseverança em fazer o bem. É uma maneira de nos testar, para poder ver assim, será que esse bem que ele está fazendo, realmente ele faz o bem, porque ele entendeu as palavras de Deus, de que deve-se fazer o bem sem esperar nada em troca, ou ele está fazendo esse bem apenas esperando a retribuição desse bem? Temos que ter em mente que Deus é o fiador do bem que é feito. Então, na contabilidade da caridade feita com boa intenção, todos os bens são contados e quitados pela providência divina. É só a gente lembrar que quando alguém faz algo por nós e nós não temos como retribuir aquele bem que foi feito, geralmente tem uma frase popular que é dita assim: Deus lhe pague. E ele sempre nos paga. Mas nós temos que lembrar que, assim como eu disse que o meu reino não é deste mundo, portanto, essa recompensa que nós vamos receber de Deus também não é uma recompensa que nós receberemos aqui na Terra. É uma recompensa que receberemos no mundo espiritual, quando nós apresentarmos as nossas obras de beneficência, de benevolência para com todos. E aí, nessa contabilidade, nós seremos ressarcidos dos bens que fizemos, mas somente daqueles que foram feitos com boa intenção e com bom coração. E também no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 14, Jesus nos dá um ensinamento muito válido a respeito da ingratidão,
que é o seguinte, ele diz assim: mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, sai daquela casa ou daquela cidade e sacode o pó das vossas sandálias. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Que não devemos guardar sequer o pó do ressentimento, o pó do rancor, uma mísera partícula do rancor, do ressentimento, porque ele sabe que uma pequena poeira de ressentimento em nosso coração, ela é capaz de nos perturbar ao ponto de sentirmos o nosso orgulho afetado e que assim nós deixaremos de fazer o bem por uma coisa muito pequena, uma coisa muito insignificante. Bom, espero que tenha contribuído com essa resposta de hoje, que a paz de Deus esteja com todos nós e que assim seja.